que ele é muito importante, não só para mim, para falar, mas também para todos nós, que a vida é uma luz que não se apaga. Um dos maiores temores e uma das maiores dores dá-se quando se perde um ente querido, um ser querido. E um dos maiores medos é o medo da morte. Porque esse medo, ele ocorre e é natural, porque nós temos, entre as leis de Deus, nós temos isso no Espiritismo, a lei da conservação, que todos os seres vivos, eles lutam para manterem-se vivos. Eles não querem morrer. Nós temos consciência e autoconsciência, e a gente consegue pensar racionalmente que a morte é uma realidade, a morte física é uma realidade. E é bom ter isso em mente. Então, o ser humano também, ele se protege já com essa consciência de que sua vida ela pode estar correndo perigo. E no mundo animal, aqueles que não têm essa autoconsciência, eles têm também esse medo de morrer, eles não querem morrer. Se vocês, por exemplo, correrem atrás de uma lagartixa que adentra a sua casa, adentra é uma palavra que o espírita gosta de falar, ele não entra, ele adentra a sua casa, vai naquela lagartixa, corre atrás dela, de repente ela vai se fazer de morta, pega nela, ela tem, é um mecanismo de defesa. E tem também o opossum, acho que é o guaxinim, também, inclusive aqui tem até uma expressão, play possum, que é que você se fazer de morto. Você faz isso instintivamente porque você quer salvar a sua vida. Então, isso é ótimo, porque realmente nós temos que proteger a nossa vida, porque nós temos a gente vai se dar conta de que nós somos seres imortais em um determinado ponto da nossa vida. Mas mesmo que a gente saiba, a gente tem essa consciência de que essa luz em nós, que é a luz da vida, a luz da consciência ativa, ela não vai se apagar, ninguém quer morrer, não. E isso é natural e é bom, porque isso nos ajuda a cumprir o trabalho evolutivo que a gente se propôs a cumprir na Terra durante a duração da nossa vida física. Então, quando a gente reencarna em cada uma das vezes, essa é uma das muitas encarnações que nós tivemos, cada um de nós vem com um propósito. E esse propósito é de evoluir, e a gente já vem fazendo isso há muito tempo. E essa vai depender também do nosso trabalho aqui na Terra, o tempo que nós vamos permanecer aqui, no corpo físico. E a gente só vai permanecer no corpo físico encarnado mais permanentemente, ou mais um tempo no prazo, o prazo maior ou menor, de acordo com a nossa tarefa, o nosso trabalho. Então, o nosso corpo físico, a nossa vida física, ela vai durar de acordo com aquela programação que a gente fez. Mas, às vezes, pode, por alguma razão,
ou outra, diminuir um pouco aquele prazo ou aumentar aquele prazo. Então, por isso que a gente vê na humanidade que alguns espíritos, os seus corpos que eles ajudaram a formar para experimentar, vivenciar a vida na Terra, pode durar apenas 1 hora ou 2 horas, ou um mês, depende. 5 anos, 10 anos, 100 anos, e agora já tem até 110, já está passando, nós temos um número muito grande de centenários aqui. Então, eles também, cada um desses que pode ser nós e nossa vida, nós estamos cumprindo um trabalho que a gente vai usar para o nosso benefício. Bem, eu vim falar da imortalidade do espírito, porque nós não somos o corpo, nós temos um corpo, nós estamos utilizando um corpo que nós ajudamos a formar na concepção das nossas mães, quando concebeu aquele que seria o nosso futuro corpo, seja ele masculino ou feminino, para o espírito não importa, ele vem mulher ou homem, de acordo com a tarefa que ele vai cumprir aqui. E nós já fomos Marias, nós homens, os machões, até o Vanderlei e o Popó ontem, os machões, eles foram Mariazinhas, eles foram Margaridas e outros nomes também, como nós fomos. E isso, para o espírito, não tem diferença nenhuma, porque nós, como espíritos, nós já experimentamos muitas formas de vida, mesmo antes da vida humana, e nessa trajetória nós já vivemos em muitas eras também, e muitos povos bárbaros, africanos, asiáticos, todos, até nós chegarmos, estamos como estamos agora, porque temos um propósito. O próprio fato de muitos de nós aqui, acho que a maioria de nós aqui, temos nascido no Brasil, também tem essa razão de ser, experimentar uma vida naquele país. Talvez porque viemos de uma rigidez nórdica, por exemplo, de ter vivido em países frios, na Escandinávia, e a gente quer um break, você vai para onde? Você vai para o Brasil. E se for um espírito esperto, ainda você vai para o Rio de Janeiro ou para a Bahia, porque você quer um relax. Agora eu estou na boa. É axé, essas coisas. E não tem mal nenhum, porque nós estamos aprendendo, a nossa jornada é de aprendizado, e cada vez que nós nascemos, independente de onde a gente vai nascer, nós estamos nos burilando como espírito, nós estamos engrandecendo-nos, sempre. Hoje, nós já vimos nessa trajetória, nós não nos damos conta agora, nós daremos ainda, vamos ter uma ideia do que nós já vivemos quando a gente desencarnar, e livre do corpo físico, nós teremos maiores condições de acessar as memórias que nós temos, as lembranças que nós temos de outras vidas. E nós vamos ter uma noção do que nós já passamos até chegar nessa encarnação. Então, nessa trajetória evolutiva que a gente vem fazendo já desde tempos imemoriais, essa é a nossa melhor versão hoje. O tanto de conhecimento que a gente tem aqui nesse momento, nessa vida, somos nós em nossa melhor versão. Na próxima, nós vamos voltar, quando nós reencarnarmos outra vez, depois também de um prazo na erraticidade entre vidas,
que pode ser curta, pode ser longa, vai depender também do nosso trabalho, nós vamos voltar jamais evoluídos. Isso a gente vê claramente em nossos filhos, especialmente nessa era da tecnologia. Quão espertos esses meninos são, esses espíritos são. A gente nunca se teve na humanidade tantos jovens prodígios no campo da ciência, no campo da arte, como hoje. E esses também foram espíritos que também vêm numa longa trajetória. E que eles chegam aqui na sua melhor versão, e sempre progredindo. Porque é sempre uma ascendência. E esse trabalho nós fazemos por nossa vontade, nosso desejo de crescer, nosso desejo de melhorar. Portanto, nós somos seres grandiosos. Não podemos pensar pouco de nós, porque nós já vencemos obstáculos por muitas encarnações que passamos, muitos deles. E muitas das coisas que a gente chama de problema hoje em nossas vidas é nada. É fichinha em comparação do que nós já passamos e já vencemos e já conquistamos. E nós estamos aqui intactos. Intactos. E na maioria de nós, felizes. A gente já vivemos muitas misérias e passamos pacientemente, heroicamente, vencemos todas e estamos aqui. Por isso, nessa nossa trajetória, nesse nosso conhecimento de vida, a gente não deve nem precisa temer nada. Qualquer coisa que aparecer em nossas vidas, nós venceremos, porque nós já vencemos coisas piores. E nós somos heróis. Cada vez que a gente se olha no espelho, o de manhã, a gente está olhando para um ser que conquistou muitas coisas, que vem de uma trajetória longínqua, milenar. Só que a gente não se lembra e nem deve se lembrar, nem é bom se lembrar. Porque dentro das coisas grandiosas que nós fizemos, nós já fizemos também muitas que a gente não se orgulharia. Mas se hoje nós estamos aqui felizes, nós estamos bem conosco mesmo, com a consciência tranquila do trabalho que nós fizemos bem feito, a consciência tranquila de que nós estamos fazendo o melhor que nós fizemos. Então, nós já atravessamos todas essas má tendências, como chama no Espiritismo. E isso é uma mostra que nós estamos em nossa melhor versão. E assim devemos continuar. Contudo, a gente sabe, cada um de nós aqui, nós sabemos como a qualidade de nossos pensamentos. Nós sabemos a qualidade das nossas ações. Nós sabemos a qualidade dos nossos comportamentos. Nós sabemos como que a gente trata outras pessoas. Nós sabemos como nós nos tratamos. Se tratamos bem, se tratamos mal. A gente tem essa autoconsciência, porque nós já chegamos nesse estágio. Então, é importante nessa trajetória evolutiva que nós estamos fazendo, tirar sempre um momento de nossas vidas, diário de preferência, e fazer uma análise desse nosso pensamento, ação, sentimento, essas coisas, como que a gente lida com outras pessoas. Se nós somos pessoas que nós somos desejosos
de fazer o bem, se nós somos aqueles seres que trabalham para fomentar a harmonia, a paz, seja em nosso ambiente familiar, seja em nosso ambiente de trabalho, o que for. O nosso propósito maior, não só nessa vida, mas em todas, nas vindouras, como já foram nas passadas, é ser uma força para o bem, uma força para a paz, uma força para a harmonia. Isso que precisamos ser. Por quê que precisamos? Por quê que devemos? Porque é bom para nós. É bom para nós. Obviamente, nós vamos beneficiar outros. Em particular, vamos beneficiar a humanidade e a sociedade em geral, mas nós somos os principais beneficiários de todo o bem que nós fazemos. Assim como nós somos os primeiros prejudicados pelo mal que nós fazemos. Então, é bom para nós ter isso em nossa consciência e trabalhar em função desse melhoramento. Porque é para isso que a gente está aqui. Aprender a amar, aprender a perdoar, a fazer o bem e a nos instruirmos, adquirir conhecimento, seja lá do que for, seja científico, seja filosófico, seja cultural, seja literário, qualquer coisa, qualquer aprendizado. E se for útil, pode ser até no Facebook, no social media, com a pessoa que ela assiste e vê tudo que se refere à saúde, a alimentos saudáveis, a comportamentos saudáveis. E isso é importante, por quê? Porque são coisas saudáveis que faz bem para nós, que muitas vezes a gente não tem conhecimento e que, de repente, tem especialistas que passam essa informação para nós, que vai ser benéfico para a nossa saúde física e vai ajudar-nos como espírito a ter um aparelho, que é o corpo físico, mais saudável para poder trabalhar ainda mais positivamente enquanto a gente estiver nessa encarnação. Então, eu estou aqui não para falar só que a vida é uma luz que não se apaga, ou para falar da imortalidade, que nós somos seres imortais. Não é novidade nenhuma para nós, porque intuitivamente, apesar do medo da morte que todos os seres viventes têm, e em especial o ser humano, nós que temos a autoconsciência, intuitivamente nós sabemos disso. Mas é algo que no dia a dia ele não ocupa muito espaço em nossa consciência, além, talvez na minha, porque eu trabalho para isso agora. Eu tomei como missão trazer isso, falar com toda a certeza, de todo o meu coração, do fundo da minha alma, que a morte não existe, a morte como nós entendemos. Existe apenas a morte do corpo físico. Nós, como luz, nós, como espíritos imortais, nós não participamos na morte do corpo físico. Isso é coisa do corpo, não nossa. O corpo morre, nós deixamos o corpo físico e nós deixamos
a vida física, porque não temos um instrumento mais para manifestar na vida física. E nós passamos a nos manifestar apenas no mundo não físico, ou na dimensão espiritual que está aqui dentro, por toda a parte. Ela não tem um endereço em algum lugar no espaço. Ela é uma outra dimensão que vive, que interligada, interconectada aqui mesmo. Nós temos aqui dentro amigos desencarnados que estão aqui também. Me ouvindo, me vendo, ouvindo e vendo. Vocês vendo todos nós. Nós não os vemos com os olhos físicos, porque a sutileza do corpo perispiritual, que chamamos dele, ou espiritual, não projeta a luz. Porque, na verdade, nós não estamos nos vendo em realidade. A gente vê um reflexo. Se apaga a luz, nós desaparecemos todos da nossa vista. Se acende a luz ela tem esse impacto em um objeto físico e ele, então, manda essa ilusão que nós estamos nos vendo. Mas no nosso caso, a gente não consegue ver outras entidades ou corpos sutis não físicos, porque o nosso olho físico não permite. Contudo, a imortalidade, eu vou lhe dizer, e a vida no mundo espiritual, vou lhe dizer também, que não é novidade para nenhum de nós e para nenhum de vocês. Todas as noites, quando nós dormimos, nós deixamos o corpo físico e nós nos manifestamos como espírito na realidade, no mundo não físico. Os nossos sonhos são indícios dessa nossa visita ao mundo espiritual todas as noites. Mesmo que nós não nos lembremos. Alguém aqui já teve um sonho lúcido, que sabe que estava sonhando? Alguém aqui já sonhou voando? Alguém aqui já sonhou caindo? Ave Maria. Vocês tiveram, cada um de vocês tiveram um gostinho, mesmo que pequeno, dessa realidade não física, de vocês como espírito. Você voa, você sai do corpo, você está fora, voando em algum lugar. Você cai, você sonha que está caindo, você está voltando ao seu corpo físico, depois de ter deixado-o sem perceber. E muitas vezes você volta de uma maneira tão abrupta que o seu coração acelera, porque houve um impacto. E agora eu descobri por quê, eu venho passando essas experiências lúcidas e trabalhadas há 25 anos. Esses voos são de centenas ou milhares. O meu relacionamento, a minha lucidez no mundo espiritual, ela é tal que hoje não faz diferença para mim de viver do outro lado ou desse lado. Não há diferença. E para vocês também não haverá, se vocês aprenderem com a lucidez, a ficar lúcido. Não é muito fácil e talvez não seja para todos, mas eu não sei por que razão sobrou para mim. Eu não acho ruim de jeito nenhum, porque transformou a minha vida. E hoje, se eu for analisar o porquê, eu diria que isso que vem acontecendo é para que eu esteja aqui nesse momento dizendo para vocês, vocês são seres imortais, como todos nós somos. Aqueles entes queridos cuja morte vocês choraram, seja de pais, seja de filhos, eles não desapareceram, eles não deixaram de existir.
Eu mesmo tenho a oportunidade até de hangout com parentes e amigos já desencarnados, lucidamente, sabendo que eles continuam existindo, que eles continuam trabalhando para a sua evolução e preparando a sua nova encarnação ou reencarnação. E isso vale para crianças também, que volta a criança que desencarna. Criança, ela, apesar de ela ter vivido outras vidas, existe, ela volta, ela vai crescer também no mundo não físico até a sua encarnação, e ela pode reencarnar assim nessa condição de criança, vamos dizer assim, no mundo espiritual. Então, esse meu trabalho, esse meu propósito é vir aqui e dizer para vocês isso. Não temam a morte. Ela não fará nada com vocês como espírito. Vocês poderão, se não estiverem preparados, ter um pouquinho assim de como se estivesse saindo de um sonho profundo e estarem um pouco perdidos. Mas vocês não serão abandonados, porque existem pessoas, seres, espíritos e outros não espíritos que vai lhe ajudar a dizer que você não está mais no Kansas, como a Dorothy falou para o Totó quando ela estava voando com aquela casa mágica de Oz. Nós não estamos no Kansas, mas no Kansas, Totó. A gente está em outro lugar agora. A gente está na terra do Oz. Então, existe isso. E esse é um dos trabalhos que eu faço. Avisar alguns desses espíritos que eles não estão mais no Kansas. Mas, e eu venho agora a falar para vocês aqui que não deixar que isso ocorra naquele momento, que vocês podem se preparar antes. Não é que dá trabalho, é algo agradável, é bom para a gente fazer, porque pelo menos eu tenho alguma outra coisa interessante para fazer também quando eu estou do outro lado. Mas podemos começar por aqui. Então, para não ter esse impacto de vocês ficarem atordoados, como não fica, você fica perdidinho, não sabe o que está acontecendo. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, e por isso eu estou aqui. Primeiro, vocês são seres imortais, vocês não morrerão de jeito nenhum, nem que queiram. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Não adianta. Então, segundo, essa então é a primeira coisa, eu sou um ser imortal. Essa é a primeira coisa. Aí, você vai trabalhar e viver o seu dia a dia vendo-se assim, que a sua vida é uma luz que não se apaga. E que vocês estão, cada um de vocês, cada um de nós, fazendo o trabalho que seja que vocês estão fazendo para conseguir manter o corpo físico. E a gente mantém isso com o trabalho. A gente tem que comprar comida, que está cada vez mais caro. E agora, com tarifa, pior ainda. Até o café. Eu comprava café Bustelo grande por $11, não faz muito. Já está 20. Já está aumentando. O Starbucks já está fechando loja, porque o café encareceu. Então, nós vamos fazer esse trabalho, que seja, no nosso dia a dia, para conseguir manter o corpo físico. Com alegria, como estávamos falando, eu e minha esposa conversando
hoje vindo para cá, que a gente já tenta fazer no nosso dia a dia, com alegria e com gratidão. Mesmo que seja um negócio que você detesta, mas detesta aquilo com gratidão. Eu te detesto, mas eu sou agradecido por fazer isso aí. Porque tudo isso é temporário. Tudo. Não tem nada permanente na vida. Nada. Tudo passa. Tudo passa. Tudo chega, acontece, passa. É história. É só dar um retrocesso na sua vida. Você vê quão rápido tudo passa. Então, é com gratidão. O que a gente está fazendo aqui é isso. Nós, como espíritos imortais que somos, decidimos vir para cá dessa vez aqui. E estamos fazendo alguma coisa que talvez pode até ter sido escolha errada. Às vezes eu penso. Uma vez eu estava em casa e a minha filha ia ver o Spring Break. Aí estava chegando e ela falou: pai, o que nós vamos fazer para o Spring Break? A minha preocupação, não com o Spring Break, mas com todo dia, era ter o dinheiro suficiente para pagar a conta, para pagar aluguel, para elas morarem. O que nós vamos fazer? Eu falei, como assim? Para onde que a gente vai passear? Não vou passear para lugar nenhum, nós vamos ficar aqui. Eu vou tentar trabalhar. Mas não tem dinheiro para isso? Eu falei, olha, não tem, não dá. Eu tenho que trabalhar para comprar comida e pagar aluguel. Mas é sempre assim em todo Spring Break. Eu falei, olha, você que escolheu vir para cá comigo. Você devia ter escolhido melhor. Devia vir com o Bill Gates. Agora não reclama. Então, nós fazemos o melhor que pudermos fazer. E porque esse é o nosso trabalho. E a gente está evoluindo, a gente está crescendo. Por quê? Uma das tarefas, eu falei 4, mas eu vou falar uma que acho que essa é a primeira. Em vez, eu falei primeiro que é aprender a amar. Tem uma antes. É paciência. Aprender a ser paciente. Porque é a paciência que nos ajuda, por exemplo, ficar casado 30, 40, 50, 60 anos com a mulher e o marido. De ambos os lados. Qual que é o segredo de você estar casado 60? Paciência. Dos dois lados. Haja. E compreensão. Mas isso é bom, isso é um valor que a gente, como espírito, é bom para nós, porque é a nossa evolução. Qual outra? É. Não, já é uma grande coisa. Essa é a primeira. Então, com paciência e perseverança, fazer aquilo. Você vai fazer. Você vai começar alguma coisa, fala, eu vou acabar, eu vou fazer. Porque na marra, só para você se dar o gostinho de fazer. Né? Eu tenho várias coisas que eu não gosto de fazer em casa, que seria o que, assim, no estereótipo nosso de homem e mulher, seria trabalho de homem. Mas eu não gosto de fazer, então... Tem vários que eu não gosto. Tem vários, por exemplo, que a Mary faz. Por exemplo, pintar a casa, essas coisas. Pintar rodapé de casa, e ela gosta muito. Eu corro disso aí. Mas outro dia eu não me lembro o que era um negócio que eu fiz que eu não... que era o trabalho dela, eu não me lembro o que era, mas eu não gosto de fazer. Mas eu fiz. E eu fiquei super feliz de ter feito. Eu descobri que o meu ar-condicionado estava com um problema, e eu descobri que era o termostato. Aí eu comprei um termostato novo pelo Amazon, e coloquei lá. Eu não sabia, eu não entendo nada de eletricidade. Aliás, eu não entendo nada de muita coisa. Mas, de qualquer maneira, eu fiz aquele negócio funcionar. Eu fiquei super feliz. O único problema é que quando eu fui marcar lá, colocar para as temperaturas, programar, tinha um que chegou, eu pus a 85, mas foi sem querer. Aí ele passava o dia mudando, de 73 já para 85, depois vai para o 90 e tal.
Aí eu tive que descobrir uma maneira de cancelar tudo aquilo e não colocar nada, nenhum, lá por manual. Não dá. E eu fiz, eu fiquei até contente, né? Eu fiquei feliz, porque é algo que eu não fazia antes, eu não sabia. Hoje vocês, a maioria de vocês fazem com o pé nas costas. Mas são coisas, por exemplo, simples, que nos ajudam a levar essa vida de uma maneira mais leve. E esse é um dos objetivos também. Apareceu o obstáculo, nós vamos encará-lo e nós vamos vencê-lo. E cada vez que a gente faz isso, a gente fica feliz por ter feito. E isso nos ensinou alguma coisa. E de pouquinho a pouco, como nossos amigos hispanos lá embaixo falam, nós vamos agregando conhecimento, mesmo que seja coisa simples. E nisso nós vamos passando o nosso dia, essa vida aqui, da melhor maneira possível. E isso vai auxiliar-nos também em nossa evolução. A questão da preparação para o desencarne. Existe muitas... porquê da necessidade de fazer tudo isso que eu falei para vocês. Fazer o bem, ser uma força do bem, perdoar todos que precisamos perdoar, pedir perdão para todos que nós precisamos pedir perdão. E dizer, mostrar amor a todas as pessoas que nós temos um relacionamento e temos um sentimento bom por eles, que a gente chamaria de amor. E agradecer e a ser grato por todos que contribuem para a nossa existência física. E nós temos uma rede de contribuidores para a nossa vida física, como nós também contribuímos para a melhor vivência de todos os lados. Aquelas pessoas, por exemplo, que às vezes a gente vai comprar alguma coisa, ou ligar, ou pedir uma informação, ou reclamar de alguma coisa nesse sentido, e que às vezes a gente é grosseiro com aquela pessoa. Aquela pessoa, ela faz parte de uma rede de social que eles contribuem com o nosso bem-estar de alguma maneira. Só que a gente não reconhece. Muitas vezes, especialmente se a gente acorda com o pé esquerdo, aí qualquer coisa que uma pessoa fala, você vai, e é um problema seu que você tem, e você descarrega naquela pessoa que não tem nada a ver com isso, ou no trânsito, ou alguma coisa assim. Então, nós precisamos ser gratos para tudo, e tudo. Viver a vida com gratidão, viver a vida com leveza, fazendo o maior bem possível, sendo pacífico da melhor maneira possível. O grau mais alto que nós podemos contribuir com a paz e a harmonia para com tudo e para com todos, nos engrandece, nos prepara melhor para aquele momento de transição. Eu trabalhei com pacientes terminais e eu pude também estudo a literatura, que tem muito, é muito vasta, essa literatura aqui nos Estados Unidos, porque aqui é muito grande os hospices, que são os cuidados paliativos das pessoas que elas já têm uma doença terminal, que não tem nenhuma possibilidade de cura. Então, o cuidado paliativo aqui chamado de hospice no Brasil, estão chamando, já usa-se também esse termo no Brasil, hospice, mas o cuidado paliativo ele é maior. Então, são as pessoas que estão no processo de desencarne. Então, a pessoa, para entrar
nessa assistência de cuidado paliativo, um hospice, ele tem que ter um prognóstico de, no máximo, 6 meses de vida. Então, o hospice, o cuidado paliativo, ele pode ser, tipo assim, o que eu era voluntário, chama-se Vitas Healthcare. Então, eles podem ter, eles chamam de uma ala, né? Uma ala em um asilo. Então, eles têm uma ala e tem, tipo assim, e não precisa estar tudo no mesmo lugar, não. Ele pode ter um paciente em diferentes salas, que aquele paciente ele está sob cuidados paliativos. Então, ele já está, o prognóstico é curto. Ou até na casa da pessoa, na casa mesmo. Alguns escolhem, aí eles pegam uma equipe, um quarto, com a cama, tipo cama de hospital, porque facilita, porque vem enfermeira, vem médico, então facilita isso aí, põe lá os aparelhos respiratórios, se for necessário, usa oxigênio, essas coisas todas. Então, muitos deles, quando eles desencarnam, muitos estão inconscientes, porque eles ficam muito fracos, acabam entrando em coma, etc. Mas muitos estão conscientes até o momento derradeiro. E também eu acompanhei outros no Brasil, parentes e tal, só que virtualmente, que também estavam próximos do desencarne. Então, existe assim, alguns estados paranormais que ocorrem com com os desencarnantes, vamos dizer assim. E um deles é a descoberta da sua imortalidade, que eles até então não acreditavam, muitos deles, mas que naquele momento, quando o espírito que somos começa, especialmente numa situação de doença terminal, com um enfraquecimento do corpo, que nós, como espíritos imortais, a gente começa a se desprender do corpo físico e a gente passa a ter uma visão que seria uma visão psíquica, vamos chamar assim, que seria uma visão de um médium vidente, vamos dizer, tipo Chico Xavier, Divaldo e tal. Então, nessa situação, ele vê um dos mais comuns fenômenos é eles verem a presença de um ser querido que está aí no seu quarto, onde ele estiver, que vem visitá-lo. E às vezes você vai ver e ele está lá no maior bate-papo. Só que é um monólogo. Para ele é um diálogo porque ele está conversando com alguém. Só que ele ouve, porque essa é uma das maneiras de comunicação que a gente tem no mundo não físico. Inclusive, vai sair um livro meu último, o mais recente, que vai sair ainda para o ano que vem, baseado nas minhas experiências fora do corpo, de 25 anos. Vai sair em inglês, que é uma editora da Inglaterra que vai publicar, mas eu já estou trabalhando vendo com uma editora no Brasil para editá-lo em português, e eu relato as minhas experiências, 20 das centenas que eu tive, inclusive os meios de comunicação fora do corpo. Então, quando chegarem, quando vocês forem ler, vocês já vão sair de lá direitinho. É igual você fala, eu quero ir para a Itália, você leva lá o seu guia para a Itália, você vai levar o meu, eu vou para o além. Aliás, eu vou relançar 5 livros, vão ser relançados no Brasil agora em outubro, que eu vou para lá. E são 5 livros da série Imortalidade. E o primeiro livro, Marisa, era o terceiro na versão original, e foi um dos 3 best-sellers que eu tive entre 2008 e 2011. O número 1, a ordem, eu achei que o primeiro tinha que ser Sua Mala Está Pronta? Seu Guia de Viagem para o Além. Agora agora vai ser o número 1. E é o seu guia de viagem para o além. Então, você vai para ter lá como você, porque você precisa saber. Passo a passo. Então, uma das formas de comunicação
é assim, quando você está próximo, vamos supor, tem um grupo de espíritos, porque tem o outro lado, principalmente essa parte que a gente vai, onde a gente vai primeiro, porque assim, nós vamos para a galera, nós vamos para o povão, não vai pensar que já vai estar... Tem muitas informações de experiências de quase morte que eles vão em lugares de luz e tal. Mas eles vão nesses lugares de luz porque eles vão visitar, eles vão fazer só uma recepção momentânea para aquela época, para aquele horário, para aquela vez que eles estão lá, a experiência que eles estão tendo, porque eles vão encontrar seres queridos que já estão há muito tempo e que já estão em uma esfera mais. Mas nós, a princípio, nós vamos para a galera, não para geral. Quem vai para futebol, você vai na geralzona lá, onde vai todo o povão. E é legal, é bom, é mais fácil do que você ir onde tem... Você não está muito perto de... Deus está por todo lado, mas você não está muito perto, então você fala, bom, então eu vou ficar aqui e dá mais liberdade, né, do que você... Imagina só, você chega lá com Deus e fala, e aqui, o que eu faço na presença desse homem? Então, quando você está lá sem muita supervisão, e é interessante, não tem muita diferença do que, a princípio, não tem muita diferença da vida que nós estamos acostumados. Tem muitas coisas que você precisa aprender como lidar com aquilo, porque senão é como se fosse um sonho que não fica meio sem pé, sem cabeça, mas seremos treinados para fazer tudo isso. Então, uma das formas de comunicação é, se você tem um grupo de espíritos, você está todo aqui pertinho, você pode falar. Você fala e você ouve. Se está à distância, normalmente, sem você ver, a comunicação é telepática, você ouve na sua cabeça, você escuta lá dentro. Eu sei como é. Você escuta lá dentro. É como se fosse um som mesmo. Você ouve e você comunica também. Você responde, só que você não responde com a boca, você responde com o pensamento. Porque eu pergunto, essa é uma das maneiras. Vocês me ensinaram. Então, eu achei super interessante. Então, você faz assim também. Então, nesse momento, antes da morte, por exemplo, a pessoa que está, o desencarnante, ele fala, ele verbaliza o que ele está falando, e quem está do lado dele está ouvindo. Agora, o espírito que está comunicando com ela, ele não tem como verbalizar, porque ele não tem cordas vocais, ele pensa e ela ouve na cabeça, lá dentro. Só que ela pode responder vocalmente ou pensar. Ela podia ficar só pensando e eles ficavam lá. Igual um jogo de ping-pong que você não vê as bolas ainda. Você tá para aquela, para cá, para lá. Mas tem a comunicação. Então, essa é uma das maneiras. Então, é um monólogo nesse sentido, que você só ouve uma pessoa, mas para ela está fazendo, é um diálogo. E quando pergunta para essa pessoa o que esse ser querido está fazendo aí, se for um filho ou uma mãe que já desencarnou, ele vai falar que está aqui para me ajudar e para me acompanhar quando eu desencarnar. Então, uma das coisas que acontecem nesses casos é o alívio do medo da morte. A pessoa já não tem. Ela tinha antes, mas ela já não tem mais. E ela, muitas vezes, ela tem a oportunidade também de visualizar onde ela vai estar. E a presença, a imagem, por exemplo, de jardim florido, de um jardim esverdeado, tipo A Viagem, né? E com pessoas de branco, uma desses panoramas que ela visualiza, e as pessoas de branco. Então, é como se ela fosse recepcionada, e isso realmente ocorre, porque nós temos uma família espiritual muito grande também. E ela é composta de familiares que já desencarnaram antes de nós, que a gente vai reencontrar, não necessariamente imediatamente, mas que tem a possibilidade, quando a gente progredir, porque os que chegam mais, se eles se esforçaram, eles vão para um outro nível, que não está longe, está tudo por aí, e a gente vai ter que catch up, né? Igual, por exemplo, a gente chega lá, você volta para a primeira série, aí você tem lá
o seu pai, sua mãe que está lá, que já está na 4ª série, na 5ª, já está. Então, você vai ter que subir os graus até você chegar lá. É mais ou menos assim que funciona. E então, a descoberta muito da imortalidade é nesse momento. Agora, tem esses os que estão bem, os que fizeram tudo aqui direitinho, a consciência está tranquila, aí ele vê tudo essa coisa aqui. Agora, aqueles que passam a sua vida metendo o pé na jaca, por exemplo, eles vão ter problema. E o maior problema que tem é o de não perdoar, não ter perdoado alguém, estar consciente, porque quando a pessoa no leito da morte, ela não tem para onde ir, é só na consciência. E tudo aquilo que você fez, porque eu conversei com pessoas aí que estavam fazendo essa revisão da vida lá antes de reencarnar. E eu pergunto, o que você mudaria? Eu mudaria tudo, eu fiz coisa errada. Muito arrependimento. Então, por isso que eu falo, nesse trabalho, e eu tenho 3 palestras, Educação para a Morte, é super necessário isso, fazer isso aqui, livrar-se de tudo isso que vai trazer a conta para você. Vai estar lá, um chequinho, cachaçinha aqui, tudo na lista, o torresmo, né? Porção de torresmo, tem aqui, tudo lá. Você não perdoou, só falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Então nós vamos trabalhar para isso, para não ter esse problema, para ter essa paz no desencarne. E, e a falta de perdão, ou ter feito mal para alguém e não ter pedido perdão, por exemplo, ele retém a pessoa aqui, a ponto de ela desafiar a condição do corpo físico, que não teria condição de estar vivo, ela, com aquela energia, com aquele arrependimento, ela não desgruda do corpo. E o hospice, uma das trabalhos que eles têm um trabalhador social, porque tem tudo. Eu fazia a parte espiritual. Tem a pessoa o trabalhador social, então eles tentam identificar quem que é a pessoa, pergunta para a pessoa, quem é? Aí eles dão um nome, onde é que ele mora? Normalmente é o filho, se for filho é o pai, se for pai é o filho, não é aqui, são pessoas que nós amamos, são aqueles que fizeram parte do nosso núcleo familiar, aqueles que a gente tem o maior problema. Aí eles tentam, às vezes, localizar a pessoa, se tem como trazer aquela pessoa pessoalmente para conversar, para terminar os unfinished business, né? Se tiver como resolver, faz pessoalmente, se não, vê ou por telefone ou faz um FaceTime para resolver. E quando é resolvido, pelo menos um pouquinho, então aí existe, quebra essa barreira, então a pessoa acaba desencarnando. Bem, então a nossa parte, eu já está terminando o nosso tempo aqui, então parte dessa nossa, só para wrap up, né? Para terminar. Assim, nosso trabalho para facilitar a nossa transição. Apenas transição. Nós não vamos morrer primeiro, só o corpo que vai morrer, nós não. Para facilitar a transição. É viver a nossa vida da melhor maneira possível, da maneira mais nobre possível. E cada ação de nosso dia a dia, a gente trabalhe para sermos seres humanos exemplares, mas não comparando com ninguém, para nós mesmos, buscar a nossa espiritualização, mais que tudo, e internalizar que nós somos seres imortais, e que essa não é a nossa, como o americano gosta de dizer, né? Esse não é o nosso primeiro rodeio. This is not my first rodeo. Nós já tivemos muitos deles e mais teremos. E com cada um a gente vem um peão ainda melhor. Com mais habilidades, com mais capacidade.
Então, nós trabalhamos para isso, para ser melhor a cada dia. Não melhor que ninguém, melhor que nós éramos antes. Porque a nossa luta, a nossa concorrência é conosco mesmo. O restante vem, porque nós colhemos o que plantamos. E qualquer, como analogia, qualquer lavrador sabe que a melhor colheita dele é com aquela melhor semente, mas não é só isso. Ele põe a semente no solo, a melhor semente, ele vai ter que nutrir. Ele vai ter que colocar um bom adubo orgânico, se for melhor ainda do que os venenos que são colocados. Vai ter que aguar, vai ter que regar para maturar e nascer. Quando nascer em seu maior esplendor. E é isso que nós queremos a cada encarnação, de sermos ainda mais esplendorosos, porque nós já somos seres gloriosos. Nós já atravessamos, como eu falei antes, coisas que vocês não imaginam. Vocês verão quando chegar a hora. Mas, por enquanto, fica nisso. Acredite no que eu estou falando, que somos seres gloriosos e que a nossa jornada, ela é uma jornada, a vida, uma luz que não se apaga. E essa luz divina é o destino de todos nós. Muito obrigado e muita paz.